Alô, amigos, alô, Brazucas, tudo bem? Eu sou Elias Costa, estou de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que trata do carnaval, do futebol, do carnaval, sempre com um grande convidado. Isso mesmo, programa na dispersão na área para falar das coisas do nosso carnaval, do carnaval brasileiro. É você que curte o nosso canal, já se inscreveu, sabe que sempre tem um grande convidado para falar do Carnaval de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Carnaval de Vitória, até em Belém do Pará, nós já fomos com um programa na dispersão. Então, não se esqueça, quem não se inscreveu, está curtindo o vídeo, está curtindo a entrevista, vai lá, se inscreva no nosso canal, dê a sua curtida e, claro, né, espalha para geral que o Brazuca Esporte Clube, o canal do carnaval e também dos grandes momentos do futebol, sempre com grandes personalidades. Grande personalidade é o nosso convidado desta semana no programa Na Dispersão. Ele que é temista, é compositor e muito mais no carnaval de Porto Alegre. Um dos compositores do samba enredo de Imperadores do Samba, atual campeão do carnaval para 2023. Estou falando do compositor Mau de Castro. Tudo bem, meu professor? Tudo bem? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, programa Na Dispersão, para falar de carnaval que nós pouco gostamos, né? Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado, Elias. Estou muito lisonjeado, honrado pelo convite para participar desse programa de grande repercussão, de grande valia, né, para a cultura popular, especificamente o nosso carnaval. Né, e muito honrado participar, feliz, né, porque é sempre bom a gente falar do que a gente gosta, né, de carnaval. Verdade. E não só do carnaval, porque o carnaval é uma manifestação cultural, né? Então, no carnaval, abrange cultura, né, abrange história, né, abrange conhecimento e, consequentemente, lazer, festa, né? Então, é muito importante isso, né? Falar sobre a gente Verdade. Ter espaço para a gente poder falar sobre isso, debater sobre isso, sobre o carnaval, que é muito mais do que um desfile, né? É um manifesto de cultura, né? É um movimento cultural. É sempre verdade. Muito bom falar sobre isso, sobre cultura. E o programa Na Dispersão serve para isso. É um humilde espaço que trata para falar, para ouvir as grandes personalidades do nosso carnaval, do carnaval brasileiro. Mas, Mamal, começando o nosso papo, quantos samba já na galeria aí das escolas, dos desfiles de Porto Alegre tem a sua assinatura? Até antes da pandemia, né, eu tinha calculado 26, 28 sambas enredos, né, no Porto Seco, né, no carnaval aqui em Porto Alegre, né, 22. Eu tive sambas na Samba Puro, Imperador, Mapa, Realeza, né? Acadêmicos da Orgia, acadêmicos de Gravataí, a antiga escola, que foi a primeira escola que eu tive samba no Porto Seco, foi a Acadêmicos de Niterói, né, em 2013. Né, meu primeiro samba enredo foi em 2013. Né, com a Academia de Niterói, e naquele mesmo ano também eu tive com a Vila Mapa, né, com o Sandrinho Gessé, grande Sandrinho Gessé. Na Academia de Niterói foi o Leandrinho Oliveira que me convidou para fazer a parceria, né, para o samba enredo. E, consequentemente, depois o Sandrinho me chamou naquele mesmo ano para a gente fazer o samba da Vila Mapa. Então, meu primeiro samba no Porto Seco foi com a Vila Mapa, com o Sandrinho Gessé, né, em 2013. Né? Fomos vice-campeões com a Vila Mapa, e naquele mesmo ano depois tive também samba com a Acadêmicos de Niterói. Né? Então são mais poucas escolas que eu não tive samba, no Bambas, Restinga, Praiana, assim, né? Praiana. E no Império, né? Mas Imperatriz, Gravataí, Bamba, Império do Sol também eu tive samba, 2 anos Império do Sol, né? Na Vila Isabel também. Então, aqui na Porto Seco são bastante samba, né? Fora na região metropolitana, né? Canoas, tem interior do estado, aí vai. Ao todo, já estamos chegando uns 70 sambas enredos. Uruguai também. Uruguai também
no Uruguai, desde 2016, que eu faço para o Uruguai, para 5, 6 escolas. No Uruguai eu tenho uns 25 sambas enredos. Assim, marca importante, marca importante. É. E como é que surgiu essa vontade de escrever, de compor e essa paixão pelo carnaval? Sabe que, na verdade, assim, eu sempre gostei de escrever, né? Sempre gostei de poesia, sempre gostei. Então, eu sempre escrevia poesia, mas como eu não toco nenhum instrumento, eu não sou músico, eu não canto, eu sempre gostei de escrever poesia. Então, e aí o pessoal começou a ver certa musicalidade nas minhas letras, nas minhas poesias. Aí eu participo de um projeto que é o Supapo Sarau Poético, que é um movimento cultural que ocorre uma vez por mês, né? Em lugar itinerante. Antigamente nós tínhamos a nossa sede ali no Centro de Referência do Negro, onde era a Serpaz antes, mas agora com as questões políticas, né, nos tiraram o espaço, então nós fizemos itinerante, que é um sarau de poesia, né, que valoriza a poesia negra, né, da temática negra. E aí eu resolvi, em 2013, 14, tirar essas poesias da gaveta e me apresentar nesse sarau poético. E nesse sarau poético ainda participa até hoje, uma cantora, compositora, que é a Pamela Amaro, né? Uma sambista, compositora, atriz também, Pamela Amaro. E ela ouviu um poema meu e ela chegou, eu não conhecia ela, esse teu poema me soou como uma musicalidade, me ressoou como uma musicalidade. Eu posso fazer um samba dele, me veio um samba quando estava lendo. Olha, se tu diz, pode. Aí ela tá. Aí uma semana depois ela me mostrou a música. Foi meu primeiro samba, assim, né? Que é um samba afro, né? A ferro e fogo invadiram a senzala. E aí ela começou a musicalizar as minhas letras, os meus poemas. Foi a minha primeira parceira. E aí começaram a ouvir nas rodas, né? O meu samba. E aí, em 2013, eu teve o Festival do Bamba, que foi sobre a águia, o tema do Bamba 2013, quando o Bamba vou chorar. E eu li, eu sempre lia os enredos, as sinopses, para trabalhar com os meus alunos, que eu sou professor de português e literatura, né? Então, eu sempre estou buscando texto, pesquisar, porque, como eu disse, né, o carnaval é uma manifestação cultural, mas é uma aula de história, de cultura, de conhecimentos gerais. E aí eu fui pegar a sinopse do enredo do Bamba para trabalhar o texto com os meus alunos, que eu sempre trabalhei essa questão dos textos com os meus alunos, né? E me lembro que o enredo era do Sérgio Peixoto. Eu não conhecia o Sérgio Peixoto, assim, sabe? Eu lá não tinha contato nenhum com o Sérgio Peixoto, e aí eu peguei aquele enredo e eu estava lá, e aí tinha um pessoal, aquele tumulto, né? Eu não sabia mais falar por questão de sinopse, de samba, e tem o pessoal pegando compositores, né? E aí, porque eu fui sempre de jogar bola na várzea, né? Assim, o futebol várzea. E aí conhecia, né? Aquelas rodas de samba, sempre depois dos carnavais, e conhecia muitos músicos. Aí os caras falaram, mas o que tá fazendo aqui? Não, vim pegar a sinopse para trabalhar com meus alunos. Tá, mas tu não quer fazer samba com a gente? Fazer samba? Eu digo, mas samba enredo, carnaval, né? O Andrezinho, o Andrezinho, o Luciano Magalhães, o Andrezinho do Banho. Fazer samba? Eu digo, porque tu escreve bem. Eu digo, cara, mas eu não toco instrumento nenhum, não canto, não tenho ideia de melodia nenhuma. Não, mas vamos fazer com a gente. Aí tu escreve então a letra. Aí eu peguei aquela sinopse e escrevi a letra. E botaram musicalidade. E o samba não passou nada, né? Nem foi pro festival, nada. Mas aí depois o falecido, saudoso Sérgio Peixoto, que eu devo tudo botar nesse contexto do carnaval, me chamou, queria saber quem é o Mamal que tinha escrito aquela letra, daquele samba, que embora não tivesse passado, ele disse que assim, ele adorou a letra, estava em cima do enredo, a letra do cronograma. Aí me apresentaram para o Sérgio Peixoto, Sandrinho Gessé, a Dona Vera, sabe, o Sandrinho, me apresentaram para o Sérgio Peixoto.
E aí o Sérgio Peixoto, gostei muito da tua escrita, eu sou o Sérgio Peixoto. Aí me convidaram para participar do SET, Centro de Estudos de Tema e Enredo, né, do SET. E aí ali eu comecei a escrever enredos e, consequentemente, comecei a escrever sambas. Aí surgiram os parceiros musicais, e aí dali para ali só foi indo, foi fluindo, né? Então eu devo muito ao SET. Na verdade, eu entrei com o convite do Sérgio, que ele gostou da minha escrita da letra do samba enredo do Bamba, né? E comecei a escrever como eu tenho essa facilidade com a escrita, comecei a escrever, participar do SET, e ali fui conhecendo, tendo contato com compositores, com músicos, e o pessoal começou a me chamar para fazer samba, aí fui indo, né? Fui fazendo sambas, aí fui... Né? Que espetáculo! E até para quem não, até porque o nosso canal, né, Mamal, é também não só ligado ao carnaval, mas também ao futebol. O Sérgio Peixoto foi um grande entusiasta do nosso carnaval, não só do carnaval de Porto Alegre, mas do carnaval brasileiro, que trabalhou em todas as partes do Brasil. Sérgio Peixoto, um grande tenista, saudoso Sérgio Peixoto, que deixou e muito a sua contribuição, o seu legado no carnaval, principalmente no carnaval de Porto Alegre, um grande nome. E que é aí, ó. E visualizou mais um talento do carnaval que foi você, Mamal. Sabe que eu comecei a escrever muito temas enredos, escrevo muito temas enredos, né? E organograma, sinopse, né? Eu faço todo esse trabalho assim, consequentemente samba enredo. E modéstia à parte, assim, as pessoas gostam, né? As escolas tem alguns estandartes de ouro na questão de tema enredo, né? Até tenho mais estandarte de ouro em tema enredo do que em samba enredo. E eu devo muito, embora tenha convido assim pouco tempo com o Sérgio Peixoto, né? Porque eu entrei no SET já em 2013, né? 2014, Sim. Né? E o Sérgio Peixoto veio logo em seguida, faleceu, 6 anos. Só que assim, cada tema enredo que eu escrevo, e até mesmo cada samba que eu escrevo, e que eu ganho festival, estandarte de ouro, eu devo sempre, agradeço sempre muito ao SET e ao Sérgio Peixoto. Eu aprendi muito, e embora eu já tivesse uma bagagem da minha profissão, da escrita, mas essa questão do carnaval, de enredo, de organização sinopse, né? Eu me tornei razoavelmente bom, modéstia à parte, assim, né? Eu falo assim com humildade, não é com soberba, né? Mas muito pelos ensinamentos do saudoso Sérgio Peixoto. E uma coisa que eu faço sempre questão de reverenciar, porque no nosso carnaval, infelizmente, eu transito por vários segmentos da cultura, né? Teatro, música, cinema, literatura, poesia, carnaval, e que eu amo. E nosso carnaval a gente ainda é muito ingrato. A gente entra num campo de competição e às vezes esquece de valorizar quem nos abriu as portas, quem nos deu a mão e até quem nos ensinou, né? Então, eu sempre faço referência ao Sérgio Peixoto, ao SET, ao Sandrinho Gessé, que me deu a oportunidade que acreditou de levar um samba meu para a Avenida, me chamar para ser compositor, parceiro dele, o Leandrinho LV, né, que não me conhecia, me deu a oportunidade de ingressar nesse contexto, né? E depois as outras parcerias que foram surgindo, né, com a Verilson Trindade, e num outro momento, né, verdade, mas a gente tem que... eu sempre gosto de valorizar, reverenciar e referenciar, né, quem me deu a mão, quem abriu a porta, quem lá no início acreditou. Porque hoje todo mundo... o Mamal hoje tem um certo conhecimento. Fazer samba com Mamal, vem samba... Só que lá atrás, né, o Sandrinho, o Leandrinho e o Sérgio Peixoto que me deram essa oportunidade. De hoje eu poder estar aqui no programa falando contigo de carnaval, num programa de grande repercussão, de cultura, né? Então, eu devo muito a eles. E no nosso carnaval, infelizmente, a gente tem muita ingratidão, porque passa para uma esfera da pessoa ficar egoísta, né? Eu digo em todos os sentidos, desde dos dirigentes até os próprios compositores, destaques, quesitos, né? Que a gente precisa aprender a valorizar e unir para somar. E, infelizmente, o nosso carnaval está cada vez mais se dividindo, né? A gente
gente precisa aprender um dia que a competição é literalmente na avenida, ali dentro. Sim. A gente tem que a gente não deve criar inimizades, conflitos. Então, fala, aonde tu chega, tu é bem quisto, tu é bem... Porque eu respeito da tribo ao imperador, ao Bamba, à Restinga, às escolas maiores, né, do grupo Hora, porque o trabalho que eu faço, né, seja para a tribo, seja para uma escola interior pequena, ou seja para uma escola grande, é com a mesma dedicação, com o mesmo carinho, com o mesmo profissionalismo, com o mesmo respeito à instituição, à bandeira. Eu acho que isso que falta, né, para todos os setores que envolvem as escolas. O respeito, a identificação, né, e o profissionalismo com o que está fazendo. Tu ser profissionalista, tu ser um profissional sendo presidente da escola, tu sendo um profissional sendo atendente da Copa, tu sendo um profissional sendo mestre-sala e porta-bandeira, sendo um profissional sendo intérprete, sendo um profissional sendo um temista, um compositor. Eu acho que tu tem que lidar com respeito, com profissionalismo e com apreço, né, em todos os segmentos que tu estiver envolvido, do mais simples ao mais complexo. E isso envolve respeito, dignidade e integridade, né? Tu não querer sempre levar vantagem. Não. A vantagem tu tem que levar, mas a vantagem sadia, que é ser campeão na avenida, né? Fazer um bom trabalho. Né? Então, isso que eu acho que a gente tem que valorizar e respeitar. Então, quando eu faço um samba enredo, quando eu escrevo um tema para a escola, eu faço com o mesmo respeito, com a mesma admiração para aquela escola que vai me pagar R$5 ou para aquela escola que vai me pagar 5.000. Né? E até para aquelas escolas que não pagam. Né? E que não pagam, que não consideram, que desvalorizam. Eu acho que isso é uma desvalorização de chamar o profissional, né, para fazer o teu enredo, fazer o teu samba, né, e tu não pagar, né, não pagar pelo simbólico que ele faz. Porque a gente sabe da dificuldade das escolas, a gente sabe de todo esse contexto, né? Só que as escolas precisam valorizar isso, precisam valorizar os compositores, valorizar os temistas, né? Valorizar os intérpretes. Eu ainda acho que os nossos temistas poderiam ser mais valorizados, e acho que os nossos compositores também poderiam ser mais valorizados, muito mais valorizados, né? Porque tem escolas que fazem festival e não pagam, tem escolas que encomendam samba e não pagam, né? E vão acumulando, e a gente acaba fazendo, né? Pela palavra, porque gosta de fazer, porque também quer estar... Pela paixão. Pela paixão, quer estar inserido naquele contexto. Aí o presidente te chama, quebra um galho para mim, faz o samba, vai sair tal, emenda, tal coisa, a gente paga, e passa ano, passa 2, 3 anos, e eles não pagam, não valorizam. Né? Então, isso é uma das coisas que me magoa no carnaval, essa questão da falta de valorização, né, e de cumprimento, né? Porque, como eu disse, quando a gente senta para fazer um samba, a gente gasta, o compositor gasta com ensaio, gasta com pesquisa, gasta com leitura, né? E às vezes, infelizmente, as escolas não valorizam. E até, Bamal, aproveitando, explica para nós como é que funciona, como é que é o sistema assim de composição de samba. Por exemplo, o samba dos Imperadores para 2023, você tem a parceria do Vini Villa, do Marcelo Trindade, do Diego Mazes, do Sandro Budi, do Rodrigo Ferreira, a Cauã Pedroso e do Antônio Santiago. É um time, né? É um time para fazer uma composição. Como é que funciona esse processo todo de pesquisa, de letra, até chegar à final do festival? Sabe, eu até saí um pouco do contexto da entrevista, né? Desculpa que eu fui falando de tranquilo, mas outras coisas, né? Beleza. Mas é que, na verdade, é tudo, né? Literalmente é uma cadeia produtiva, né? Já que gostam muito de usar isso no nosso carnaval, né? Isso. É tudo segmentos, né? Então, até como eu te disse, como essas questões que envolvem muito gasto para te fazer um samba, um festival, porque tu tem que ter quem defenda, tu tem que fazer uma gravação. Sim. Né? Então, não vamos fazer demagogia
ser hipócritas, que às vezes tem sambas que tem 8, 10, 12, 7, 6, que a gente sabe que cada um tem uma função no samba. Vamos ser bem diretos. Tem o que escreve a letra, tem o que faz a melodia, tem o que escreve a letra e melodia, tem o que ajuda, que financia, né, na gravação, né, que financia no palco, no ensaio. Então, por isso que antigamente, né, tinha 2, 3 compositores num samba. Hoje tem muitos compositores. Por quê? Por causa disso. Porque o mercado, o contexto, exige hoje que tu faça uma boa gravação, que tu faça uma boa apresentação. E isso tudo sai caro. Tem gastos, tem custos. Né? Por isso que eu digo que deve haver uma valorização das escolas quanto a festivais, a premiação, porque a gente faz, Elias, porque gosta. Porque uma gravação hoje num samba, para te num festival, e palco e apresentações, tu não gasta na arrancada menos de 2.000, 1.500. Entendeu? Porque aí tu vai pagar a gravação, estúdio, tu vai pagar os músicos, tu vai pagar o ensaio, tu vai fazer um churrasco, tu vai botar uma bebida pro ensaio. Aí tem o dia da apresentação, tem que botar gasolina, tem que pagar um cachê para os intérpretes, tu tem que fazer camisa, entendeu? Então, um festival, tu gasta na arrancada, tu não gasta menos de 2.000. Né? Aí a premiação geralmente é 4.000, 3.000, 2.500. A gente faz porque gosta, porque na verdade não se tem lucro com samba enredo. O lucro é a satisfação, a alegria, a emoção de ter a tua obra ali. Porque se for botar no dinheiro, na moeda, empata. Então, e no empatar, para ti já é vitória. Né? Sim. Então, por isso que funciona assim, tem 7, 6 na parceria, porque um fica responsável pela letra. Né? Eu, por exemplo, nas minhas parcerias, no Faço Samba, como eu disse, eu não sou músico, eu tenho, cara, com o tempo ouvido a gente vai tendo melodia, saber como é que as características de cada escola, como é que funciona um samba, aquilo. Mas no samba, geralmente, eu dou a arrancada no enredo. Eu pego o enredo, faço um resumo, escrevo a letra. Aí boto no grupo a parceria. Aí, a partir dali, nós vamos lapidando a letra e o pessoal vai colocando a melodia, que é música, né, melodia, e assim nós vamos lapidando. Então, na minha função nas composições, nas parcerias, é essa. É a arrancada da escrita, né? Fazer uma leitura do enredo, uma interpretação do enredo, né? Uma compreensão e tentar traduzir aquilo em verso, em letra, né? Em letra musical. Né? E aí os parceiros, os músicos, vêm e completam a melodia, completam na letra também, né? Tem parceiro, porque tem parceiros que fazem letra e melodia, tem parceiros que fazem só melodia. Por exemplo, eu faço mais só letra. Né? Então, é esse o processo. E tem aqueles que ajudam, né, com a contribuição financeira, que também é essencial, que é preciso. Né? Depois a gente vê super, o samba todo tem 10, 15 compositores, tem 8, tem 7. Né? Até falam, parece um condomínio. É, realmente, mas é porque senão não se tem. Aí que se vê também porque que a cada festival tem 4, 5, 6 sambas, né? O Imperador, uma vez já teve um festival que teve 30 sambas. 30 sambas. Em 2017, quando eu participei, quando eu ganhei o Frida, tinham 12 sambas escritos no festival. Esse ano teve 4 e praticamente 3, porque nós não íamos por samba. Né? Porque a entrega do samba era no sábado, e quinta-feira à noite, o Vinícius me ligou, o Vinícius Vila, normal, vamos entrar no festival do Imperador. Eu tive uma ideia aqui, mas cara, mas nós não temos condições. Como é que de quinta para sábado como é que nós vamos gravar o samba, né? Para gravar o samba, pagar estúdio, na véspera pegar o samba sábado. E aí, vamos dar um jeito, vamos atrás. Aí a gente foi literalmente contando as moedas. Aí o Vinícius saiu da faculdade, veio para aqui para casa. Chegou aqui meia-noite, nós acabamos 5h30, 6 da manhã o samba. Né? Ele e o Dodô e o Alisson e o Marcelo via telefone, o WhatsApp, né? E tá aí, vamos gravar, vamos. Aí mandamos pro Rio lá, pro Dodô, a guia suja, aí o Dodô estou correria lá. Aí era sábado, meio-dia, quando chegou a gravação aqui.
Aí a entrega do samba no Imperador era até às 19 horas. 18h58 eu assinei a planilha da entrega do samba. A entrega do samba. Então, por isso que foi uma vitória assim, para nós. Para mim, eu tinha ganho em 2017 com a Frida também, que foi importantíssimo. Mas esse de 2023 foi especial. Assim, foi o mais emocionante dos festivais que eu ganhei, porque pela concepção, pela história que foi criado o samba, né? E que a gente entregou assim, literalmente aos 45 do segundo tempo, né? O samba e a escola, quando eu digo a escola, assim, grupo show, destaques, né? Compraram o samba. Compraram o samba, assim, né? Diferente dos outros anos, outros festivais, né? Que no de 2017, lembro da Frida, que nós ganhamos o festival, que é a escola, quando eu digo assim, os componentes, os foliões, né? Não aprovaram o samba, né? Queriam um outro samba de uma outra parceria, né? Que é a parceria que vinha ganhando há anos seguidos na escola, né? E vinha ganhando merecidamente, que sambas fora de série, sensacionais, né? Então, aqui em 2017, a gente quebrou aquele paradigma do Imperador, né? Que já vinha com sambas, né, campeoníssimos, né? Então, a escola, quando foi anunciado o samba em 2017, vi que a escola deu as costas para o samba, né? Tanto que saiu um anúncio e o pessoal saiu, mas a gente aguentou no peito, né? E por ironia do destino, né? O samba cresceu na avenida, né? E a escola foi campeã em 2017, né? com aquele samba. A escola foi campeã do carnaval com aquele samba, né? Claro que não foi por causa do samba, mas o samba ajudou, né? Porque o samba tirou as notas. Ajudou, muito bom samba. Isso. Né? E o samba teve as mesmas notas dos sambas dos anos anteriores, né? 10, 10 e 9, 9. Né? Mas esse ano foi diferente, porque antes do resultado do festival, a escola fez enquete, né? E deu 67% da escola queria o nosso samba, né? E nas plataformas digitais, o pessoal mesmo, os destaques, o Grupo Show me ligavam, o samba 4 é o samba, né? E no domingo, na apresentação, nós não tínhamos torcida, porque nós estávamos, né? E a gente se apresentou, porque como a gente achava que o samba de Pelotas viria muito forte também. Então, a gente participou do Festival do Imperador porque a gente gosta, mas a gente não estava naquela expectativa de ganhar, né? A gente vai participar porque a gente fez o samba e conseguimos fazer, mas vamos participar para brincar, porque a gente gosta. Mas aí o samba foi crescendo, os comentários foram crescendo, e nós começamos a acreditar, mas com os pés no chão. Aí no dia da nossa apresentação, fizemos bem pra caramba, e nós fomos, e eu vi que o pessoal da escola, o pessoal que estava neutro, foi encorpando no nosso samba, e o pessoal cantando, e nós, eu acho que estamos no caminho. E depois, quando o Sandro anunciou, o samba, a escola toda, o Grupo Show que tinha apresentado, foram em direção ao palco, cantando o samba, cantando o refrão, e o pessoal chorando, se abraçando, o pessoal da escola. Então, de todos os festivais que eu participei, que eu ganhei, né, esse do Imperador foi diferente, porque eu nunca tinha vivido por essa experiência, entendeu? Da escola, literalmente, 100% comprar o samba. E, além disso, os sambas que perderam, Maguila, Samba 1, Mal, parabéns. Era perder para vocês, eu aceitava perder para vocês. O samba do Nian também, outros disseram, mal, era para perder para vocês. O samba de Pelotas, falou para o Vila também, era o samba de vocês. Quer dizer que até, que geralmente em festival tem isso, né? O pessoal que perde, foi isso, foi aquilo, não, esse samba, não sei o que, não. E até isso foi a primeira vez que eu vi assim, que os 3 sambas que perderam, né, reconheceram e não contestaram, não reclamaram, né? Porque geralmente tu acaba o festival, tu vê na internet, no Face, né?
sempre, até eu fazia isso muito antes, depois eu parei de fazer. Reclamava do samba isso, samba aquilo, ganhou, né? Panelinha, noção, não. Assim, por ver que não teve comentários, só a repercussão foi totalmente positiva, né? Dos próprios adversários e da escola mesmo e do contexto do carnaval em si. Não, foi o melhor samba mesmo para o festival, foi escolhido, foi justo, entendeu? Então, isso também foi diferente esse ano no Imperador. Para mim, enquanto compositor, foi muito gratificante essa vitória por causa o antes, o durante e o depois. E depois. E depois de escolhido, Mau, estamos conversando com Mau de Castro, compositor, temista, um dos autores do Samba Enredo de Imperadores do Samba para o Carnaval 2023. Mas, Mau, depois de escolhido o samba campeão, agora passa por aquele processo de ajustes, ou não? O samba vai... Sandro Ferraz, que é o intérprete da escola, aprovou o samba na íntegra, ou teremos alguns ajustes em termos de letra, arranjo? Sabe que, Elias, assim, quando a gente participa do festival, né, até então, depois que o samba é ganho, a escola, o samba passa a ser da escola. Da escola. O samba passa a ser da escola, a gente sempre diz. A partir do momento que é anunciado ali no festival que o seu samba ganhou, que o teu samba é da escola. Tanto é que consta nos regulamentos de festival, né? A partir do momento, tu assina um termo de compromisso que o samba é da escola. E geralmente sempre tem mudanças, né? Sempre tem, porque o intérprete põe para si, né? O samba, né? Como fica melhor, como fica melhor para ele cantar, como fica melhor para os arranjos da bateria, para a própria escola, né? Embora a escola tenha cantado todo o samba no festival ali, a gente sabe que precisa de adaptações, né? Precisa de mudanças até para enquadrar, porque ali na quadra é uma coisa, né? Tu tem que pensar no desfile. Como é que esse samba vai conduzir o desfile da escola, né? Com o termo enredo, com bateria, com a harmonia da escola. Então, provavelmente vai ter algumas adaptações, mudanças, né? Que eu digo são mais adaptações do que mudanças, né? Mudanças. Algum tom, né? Tonalidade, alguma palavra, até para ficar em simetria com o canto, com a harmonia, né? Com a bateria. Mas provavelmente tem, porque é uma coisa normal, assim, né? É de praxe ocorrer algumas adaptações, né? Que para o lado externo parece que mudanças. Não, é que são adaptações, né? Para o próprio desenvolvimento do samba na avenida, né? E na harmonia e no intérprete passar melhor para si, né? Então a gente já andou conversando essa semana com o Sandro, com a harmonia, né? E fizemos já algumas adaptações para ficar melhor para a escola, né? Então vai ter algumas adaptações, sim. Adaptações. E além do samba de Imperadores, teremos outra escola aí com samba com a sua assinatura? Sim, né? Acadêmicos, né? Da Orgia, né? O enredo e o samba são meus. Na Mocidade da Loma do Pinheiro, né? O samba também é nosso, né? Que ela fez um festival interno, né? A Mocidade, nós ganhamos, né? Esse festival. E também aí na Coab Santa Rita, né? Que o samba é nosso, mas aí não foi festival, foi encomenda. Na Mocidade, Imperador, Acadêmicos e Coab Santa Rita. E falando em acadêmicos, se não me engano, a escola vai homenagear o grande poeta e saudoso Oliveira Silveira, um dos mentores da criação do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Como é que é para você, um poeta, homenagear um outro grande poeta? Sabe que o Acadêmicos nós estava com
um tema à vista, que seria Bedeu, homenagear o Bedeu. Mas como esse ano, agora 2022, a gente veio falando sobre o bairro Santana, e no contexto ali a gente falou sobre o Pau Brasil, o Senzala, a gente falou sobre os músicos daquele contexto ali, da Santana, né? E a gente fez uma homenagem para o Bedeu também nesse Carnaval de 2022. Então, para não ficar uma coisa muito repetitiva, parecida, a gente pensou de deixar esse tema do Bedeu mais para frente, quem sabe 2024. E como nós estamos vivendo num momento, né, no Brasil assim confuso, de preconceito, intolerância religiosa, preconceito racial, social, né, conflitos, e eu sugeri a ideia, vamos falar sobre Oliveira Silveira, que é um poeta, um dos idealizadores do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, né? Também um dos idealizadores do movimento negro no Brasil todo, né? E também tem toda essa história dele identificada também com a música, com as causas negras, tanto com a religião de matriz africana, quanto com a literatura, com a poesia, né? É um tema que abrange várias temáticas, né, do Oliveira Silveira, né? A questão da religião, a questão da profissão dele, da literatura de professor, a questão da poesia, da literatura, da luta dele pela causa negra, né? Então, foi um tema muito pertinente para o momento que a gente estava vivendo, né, intolerância religiosa, e fazer uma homenagem, né, porque como eu digo sempre, né, é importante a gente valorizar os grandes nomes da história do Brasil, como da música, mas a gente precisa olhar para nós também. Pô, Oliveira Silveira, né, um poeta negro, por exemplo, eu sou professor de português, literatura, né, na faculdade nunca me falaram de Oliveira Silveira, né, no colégio nunca me falaram de Oliveira Silveira, né? Então é importante a gente trazer esse tema, e eu tive a oportunidade de, em 94, o Oliveira fazia uma roda de poesia todos os sábados de manhã na Casa de Cultura Mário Quintana, na Rua Cataventos, né? E eu participava daquela roda de poesias com Oliveira Silveira. Estava começando a escrever poesias, né? E eu escrevia poesias, mas as minhas poesias eram totalmente assim, aquelas poesias que o cara faz para a primeira namorada, sabe? Eu não tinha essa consciência da negritude, né? Da temática negra nas minhas poesias. Então, foi a partir daquele contato com Oliveira Silveira que eu comecei a inserir na minha escrita essa temática afro, das questões negras, né, do Oliveira Silveira. Então, Oliveira Silveira foi literalmente o meu professor, né? Então, fazer um tema em homenagem a Oliveira Silveira é emocionante, é gratificante, né? Eu até disse, é um baita tema, e eu até falei para o acadêmico, cara, nós temos que fazer jus, nós temos que fazer um desfile digno, né? O acadêmico é uma escola, nós temos que fazer um desfile digno. Nós não podemos... vamos ser bem conscientes, nós não podemos passar nem perto dos erros que o acadêmico cometeu nesse desfile desse ano. Sim. Até vieram algumas escolas me comentaram assim, né? Pá, esse baita tema tu levou para o acadêmico, né? Teve 2, 3 escolas do Ouro que vieram, mas esse tema, por que não? Né? Eu digo, mas o acadêmico é uma escola grande. E o acadêmico tem que ter a consciência de que ela é uma escola grande e que ela está com um grande tema e que ela tem que fazer um desfile do tamanho e da importância que a escola tem. Tem que ser muito diferente do que ela fez esse ano. Fui bem claro, assim, bem convicto, né? Então, por isso que eu levei esse tema para o acadêmico, porque eu acredito no acadêmico. Sim. Porque agora o acadêmico tem que acreditar em si também. Eu acho que tá aí, eu acho uma questão fundamental em relação à escola, né? Para quem não sabe, Acadêmicos da Orgia foi uma das grandes
escolas do Carnaval de Porto Alegre, principalmente no final dos anos 60, início e toda a década de 70, podemos dizer assim, multicampeã, grandes sambas, grandes desfiles que até hoje nós comentamos, são comentados, são contados aqui no nosso Carnaval. Talvez seja essa mesma a receita, a palavra certa, né? Acreditar em si mesmo, na sua própria grandeza, para a escola voltar a ser o acadêmicos que todos nós conhecemos. Né? Isso, exatamente, né? Porque a gente sabe da dificuldade financeira das escolas, do carnaval em si. Só que, claro que dinheiro é importante, a gente sabe que dinheiro é importantíssimo, né? Mas existem coisas que são tão primordiais quanto o dinheiro. Organização, foco, comprometimento, responsabilidade, né? E profissionalismo. Porque eu digo isso porque se fosse só dinheiro, o Carnaval do Rio teria sempre 20, todas as escolas seriam campeãs. Sim. Né? Então não adianta. Claro que precisa esse dinheiro, precisa, mas não só dinheiro. Né? E também não adianta, também tem o lado contrário. Não adianta também ter dinheiro e tu não ter organização, né? Tu não ter objetivo, tu não ter foco. Então é a mesma coisa. Não tem dinheiro para isso. Então tudo bem, mas vamos ver o que a gente tem, vamos adaptar, né, para fazer o que seja o mais fiel e o mais justo e o mais digno possível. Né? Então é o que eu digo. Dinheiro é importante, mas organização e planejamento também é muito, muito importante. Né? Eu sempre digo, a Vila Isabel do Rio ganhou o Kizomba em 88. Se tu for computar o dinheiro que as escolas ganhavam já naquela época, né, com ensaios e com o dinheiro da prefeitura e do Rio, do Carnaval do Rio em si, né, a Vila Isabel nem arrancava. Né? Mas o que ela teve? Organização, um desfile visualmente até que não era rico, não era porque é um tema um tema simples, né, um tema humilde, mas fez um carnaval organizado, um carnaval planejado, programado, fez aquele baita desfile, né, maravilhoso, né, porque organização. Se fosse comparar a contabilidade da Vila Isabel do que ela arrecadou da liga, de próprio ensaio, que ela não tinha nem quadro na época, a Vila Isabel ensaiava na rua, na esquina, no boulevard, dizer que não tinha nem arrecadação de ensaio. Se for comparar com Beija-Flor, com Portela, com Mangueira, né, o que é arrecado, e a Vila Isabel fez uma marca. Eu sempre digo, dinheiro é importante, mas organização e planejamento tá acima do dinheiro. Eu sempre dou esse exemplo da Vila Isabel enquanto campeã. Mas tem outras fontes por trás, de outros segmentos. Tudo bem, mas as outras escolas também têm essas outras fontes por trás, né? E a Vila Isabel é desproporcional. Então, o que eu digo tem que ter organização e planejamento para direcionar o dinheiro que é importante que tu precisa ter. Verdade, verdade. Saindo um pouquinho do carnaval, você disse durante o nosso papo aí que é professor de português, literatura, e que procura, muitas vezes, levar a temática carnaval para a escola, para os seus alunos. Primeiro eu quero saber como é que é o professor Maurício na sala de aula, né? E como é que os alunos recebem esse tipo de material que, para eles, para o ensino tradicional, é diferente. Sabe que assim o português, né, a literatura, permite a gente trabalhar muito com as questões do texto em si, né, da língua, da linguagem. Então, essa linguagem do carnaval, né, até com a questão da musicalidade, eu sempre trago para a sala de aula e os alunos interagem bem, gostam, né? Eles gostam de trabalhar com a música em si, né? Porque já torna um diferencial.
E também tem muitos alunos que até me surpreendem. Às vezes eu estou nos ensaios, nas quadras, né? O soro, os alunos estão... Então, tem muitos alunos que saem nas escolas, que são identificados com o contexto. Eu me lembro que em 2017, no Festival do Imperador, muitos alunos foram para a torcida do meu samba naquele festival, entendeu? Muitos alunos foram trabalhar, foram torcer pelo meu samba. Então, eu trago muitos sambas, não só de Porto Alegre, mas do Rio também, porque, como eu disse, o carnaval é um manifesto cultural. Ali nós temos informações em vários temas, né? Como eu disse, eu já trabalhava com temas, né, enredos, antes de ser compositor, com meus alunos. Né? Então, é muito próximo isso. Porque nos sambas enredos tem aulas, né, de história, de geografia, né, localização, de literatura, né, de personagens da cultura, né, da cultura brasileira, no geral. Então, ali tem educação artística, tem português, tem literatura, tem história, tem geografia. Né? Então, nos sambas enredos, nas letras, sambas enredos tem muita aula, tem muita didática nesses sambas. Tem muita pedagogia funcional, assim, de desenvolvimento, de conhecimento gerais, né? Em todas as áreas. Então, é muito próximo deles isso, né? Porque eu trabalho em Viamão, né? É uma escola de periferia, de comunidade. Eles têm envolvido essa coisa do samba, do hip hop, do funk, né? do pagode, da coisa. Então é muito legal, assim, é muito produtivo isso, porque também se torna diferente, né? E os alunos me acompanham, assim, nessa minha trajetória do carnaval, né? Até quando tem ensino por ser, senhor, eu vi o senhor falando em tal escola, eu vi isso, né? Então, eu sempre pergunto, senhor, o senhor está com samba onde? Né? Então, é muito próximo, assim, né? Então, essa coisa. E isso torna uma coisa produtiva, leve, né? Trabalhar com uma coisa que a gente gosta, carnaval, samba, né? A poesia, a escrita, né? Unir com com a profissão. É conseguir juntar as duas profissões, né? De compositor, com quem trabalha no carnaval e com a sala de aula, com a minha profissão específica. Né? Verdade. E como fomentar, principalmente na educação como um todo, fomentar cada vez mais essa linguagem do carnaval, os personagens das manifestações populares? Como é que é para você? Como é que podemos fomentar cada vez mais esse tipo de material, esse tipo de informação nas salas de aula? Sabe, Elias, é aquilo que eu te falei, né? Eu estudei, eu sou formado em letras, né? Dou aula há 25 anos, e eu disse, no meu período de ensino fundamental, ensino médio, na época era primeiro grau e segundo grau, e na própria faculdade, e na própria pós-graduação que eu fiz, nunca nos apresentaram esses personagens negros, né? No máximo era Zumbi dos Palmares, um rodapé. No máximo era Zumbi com a lança, né, com aquela flecha. Isso. E naqueles livros de história, aquela foto típica, né, do navio negreiro, né? Exato. Os livros de história, né? Uma outra passagem rapidinha da Chica da Silva, uma coisa de história, mais envolvida lá na questão da Inconfidência Mineira, na questão de Minas, anterior a essa ali, né? Mas os nossos vultos, por exemplo, se for pegar aqui, eu tenho na minha biblioteca aqui meus livros de gramática, de literatura, não tem nenhum livro de gramática, de literatura específico que fala sobre Oliveira Silveira, Solano Trindade, né? Abdias Nascimento, Elisa Lucinda, que é, né? Evaristo Conceição, né? Carolina Maria de Jesus, né? Então, esses personagens negros, né? Que no carnaval, no ano que agora que a Mangueira trouxe, né?
Brasil chegou a vez, né? Dos nossos heróis, né? Que a história não conta. Né? A Mangueira também fez aquele, em 92, que eu acho um tema lindíssimo, que é o Dom Obá, São Dom Obá, o príncipe do povo. São personagens negros da história negra que a história em si oficial, a literatura oficial não conta. Então, enquanto professores, né, enquanto educadores, que temos esse conhecimento, essa busca, o que compete a nós? É trazer, então, inserir para a sala de aula esse contexto. Eu agora trabalho muito com Oliveira Silveira, com o Cuti, com o Juarez Tavares, com a Elisa Lucinda, com a Carolina Maria de Jesus, com a Evaristo Conceição, né? Porque a questão da poesia só nos apresentam o Cruz e Souza, né? Com o negro, né? O Castro Alves, Casimiro de Abreu, tem alguns poemas dessa temática, né? O próprio Machado de Assis, que é negro, mas não, nenhuma tese, nenhum livro mostra o Machado de Assis como negro. É decretado como branco, né? No máximo mulato, né? Que também, em alguns momentos, pode causar pejorativo. Então, a nossa função, né? Quem tem um conhecimento um pouco mais dessas causas que a sociedade, que a história oficial põe à margem, é a gente trazer para esse contexto da sala de aula. Por exemplo, a Realeza esse ano vai vir com um tema sensacional, que é a Negalu. Negalu. Né? Uma Negalu é um tema assim, maravilhoso, né? Um personagem, bailarino, né? O cara falava vários idiomas, falava francês, falava inglês, né? Sabe a cultura que a Negalu tinha. Mas aí as pessoas, muitos têm só aquela imagem da Negalu dançando em frente ao carro-som da banda da Saldanha, né? Então, hoje essas brigas que tem, essas brigas dignas, diretas, de questão de homofobia, GLS, a Negalu, há 30 anos atrás, já brigava por isso. A Negalu já era linha de frente nessas questões, né, do homossexualismo, ainda mais ele negro e homossexual, o preconceito é redobrado, entendeu? E a Negalu sempre foi autêntica, sempre foi linha de frente nessas causas que hoje a gente briga legitimamente por direito, né? A Negalu já fazia isso. Então, é sensacional a gente trazer esses personagens, né? O próprio Oliveira Silveira, né? A gente tem a história dele riquíssima, muita gente não sabe, né? A ideia do 20 de novembro, as lutas dele, né? Então, é muito, muito importante a gente trazer esses temas para o Carnaval, e o Carnaval, né? Quem tem a oportunidade, como professores, tem muitos professores, levarem também para esse contexto da educação, esses personagens, esses sistemas negros, né? Então, eu acho que é esse o papel, entendeu? Do professor, ao menos assim, levar para a sala de aula esses conhecimentos que os livros didáticos, os livros oficiais, que a história oficial não conta. Verdade. Que tenhamos mais professores como você que possa levar essas histórias, esses personagens para a sala de aula. Mamal, já encaminhando o nosso papo, duas questões rapidinho e simples de responder. Um carnaval inesquecível e um samba inesquecível? Carnaval inesquecível foi o da Frida, Imperador 2017. Né? Porque, como eu te falei, como o samba saiu do festival, né? Que a escola não comprou o samba, né? E a gente ouviu muita coisa durante aquele período, até da oficialização do samba até o desfile, né? E então foi um desfile inesquecível. Uma por ser a minha escola do coração, né? Sim. E eu jamais, nos meus maiores sonhos, nunca me passou a ser compositor de samba enredo. E depois ter um samba enredo na minha escola, poxa, eu ia para a Avenida do Imperador, né? E agora o Imperador está passando na Avenida com um samba meu. Então,
E aí depois oficializado a escola ser campeã naquele ano com o samba, entendeu? Então é um carnaval assim inesquecível, né? E também o da Vila Mapa em 2014 também, que a gente conduziu a Vila Mapa pro grupo Prata, que a Mapa estava no acesso, né? Que eu tive a chance de escrever o enredo, que foi meu primeiro enredo, que foi para a Avenida, para o Porto Seco, e consequentemente o samba, né? E a escola ser campeã e tirar as notas no enredo e samba, né? Que foi a minha estreia. Eu nunca tinha escrito um enredo para a Avenida, então também são dois desfiles marcantes, assim, muito marcantes, né? Importantíssimos. Maravilha. Para encerrar mesmo, o que significa Certo. o carnaval na tua vida? Cara, com a redundância, carnaval para mim eu nunca fui assim um apaixonado pelo carnaval, sabe assim, a minha família sempre foi muito, cara, eu ia desfile, ia assistir, mas eu não tinha aquela coisa assim, aquela paixão pelo carnaval em si, porque eu achava uma coisa muito distante de mim, né? Mas quando eu comecei a compor, entrar nesse contexto, passou a ser assim a minha vida, entendeu? A importância, porque eu aprendi muito, Elias, não só na questão de compor, mas na questão de socializar, entendeu? Na questão de aprender, evoluir, desde a questão de tema, de história, de enredo, a questão de gerenciar uma escola, né, de montar uma escola, de como funcionam as relações de uma escola, tanto administrativas quanto pessoais, né, quanto carnavalesco especificamente. Então, o carnaval hoje passou a ser uma coisa inserida na minha vida, né, como uma paixão, mas também como uma situação de amadurecimento, né, e desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto homem, enquanto cidadão. Porque eu digo, infelizmente, tem pessoas no nosso carnaval que ainda pensam que o carnaval é só aquilo ali, o desfile, eu tenho que ir para a avenida, que eu tenho que ganhar, que eu tenho que ser o melhor, isso, aquilo. É importante ganhar, é importante ganhar. Só que o carnaval, a atmosfera do carnaval, abrange muito mais coisas, né? E essas outras coisas sociais, políticas, culturais do carnaval que me encantam, entendeu? Que me fazem estar próximo do carnaval. Não só o desfile em si, a avenida, o samba, a enredo em si. Essas relações, entendeu? Como, por exemplo, essas conversas, assim, entendeu? Eu poderia estar falando de carnaval, mas está falando de vida, está falando de política, está falando de sociedade, está falando de religião, entendeu? Porque eu acho que o carnaval tem esse papel, essa função social, que é muito mais do que um desfile em si de carnaval. Só que pena que muitas pessoas que gerenciam, que administram, que participam não têm essa noção. Então o carnaval representa para mim isso. O carnaval representa isso, essa interação, essa integração social, cultural, política e vivida, né, que culmina com a paixão, com o amor por gostar de estar inserido nesse contexto. Que maravilha. Mamal, muito obrigado aí por bater esse papo com a gente, conosco, participar do nosso programa Na Dispersão, falar sobre, como você disse, não foi só carnaval, falar sobre a vida, né? Sobre a vida, porque carnaval é vida. Carnaval, acima de tudo, é vida. Muito obrigado mais uma vez por participar do nosso papo. Conversamos com, eu vou fazer diferente, professor Maurício César de Castro, ou mais conhecido como Mau de Castro, compositor, temista e professor. Mau, muito obrigado por mais uma vez bater esse papo com a gente. Na Dispersão, nosso canal está sempre de portas abertas aí para bater esse papo sobre carnaval. Elias, muito obrigado o programa Na Dispersão pela oportunidade, pelo espaço, né? Porque é sempre gratificante, é o que eu digo, né? Tem coisas que o dinheiro não paga, né? E falar do que a gente gosta, né? Do lado que a gente gosta, aprender, desenvolver, ter espaços como esse, falar que a gente gosta da nossa cultura, é sempre importantíssimo, é preciosíssimo, não tem preço, é riquíssimo.
cada entrevista, cada conversa, cada bate-papo, a gente aprende, né? A gente uma troca. É uma troca de desenvolvimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, né? Pobre de quem pensa que sabe tudo, não. Então, a gente está sempre aprendendo. E esses espaços de conversas, de diálogos, são importantíssimos, né? Eu sempre acredito que o diálogo é importantíssimo. O diálogo é a base de tudo, para tudo, né? Então, muito obrigado pelo espaço desse diálogo, dessa conversa. Eu que agradeço por esse papo. Na Dispersão, volta na próxima semana. Claro, né? Sempre com um grande convidado do nosso carnaval. Grande abraço, mamão. Valeu, hein? Abraço, Elias. Abraço. Tamo junto, irmão. Saiu. Valeu, meu velho.